Ah, moleque, quase acendendo do lado contrário. Pera aí. Camaradas, faz uns 4 dias que eu não faço vídeo, né? O computador não tá bom mesmo, tá? Então vou fazer pelo celular mesmo, mas aí pra editar é muito difícil. Enfim, cara, vamos aqui mesmo. Até porque, bom, é isso aí, né? Se vocês quiserem me ajudar, vocês falam aí, guerreiro, manda conta, enfim. E aí vocês se ajudam. Se não quiser ajudar também, legal, obrigado mesmo assim. Ontem teve a convenção do PDT aqui em São Paulo, convenção estadual, né, no qual o presidente Lupe foi alçado novamente como presidente, no que eu acho correto, porque não é que faltam líderes nesse partido, mas enquanto não chegar um líder que seja realmente trabalhista e que não esteja só imbuído de favorecer projetos pessoais ou de seu grupo, né, usando as suas máquinas partidárias em seus municípios e tal, enquanto não acontecer esse tipo de coisa, para mim é isso mesmo, tem que ser o presidente Lupe, então aplaudir efusivamente, porque não há quadro em São Paulo, no estado, que possa ser um melhor presidente hoje no PDT do que Carlos Lupe. Mesmo Carlos Lupe sendo campineiro, né, campinense, é de Campinas, né, eu não sei de qual que é o da cidade lá, mas ele é radicado no Rio de Janeiro. Mesmo assim, ele é o presidente nacional e agora é o presidente estadual e continuará sendo até que surja realmente alguém que, cara, enfim, né? E não é só porque não tem um trabalhista como o Lupe, não é isso. É também o seguinte, são tantos grupos e grupos fortes, né? Tem o grupo que domina aqui o Diretório Municipal, que é um grupo de sindicalistas de uma central aí, né? Que é o Neto, o pessoal dele. Aí eles têm o projetinho deles, com os meninos deles, né, o candidato deles, é tudo deles, aquelas coisas. E aí a mesma coisa acontece lá em Guarulhos, tem o deputado e tem um cara que veio de outro partido, né? Aí tem o cara, sei lá, do interior X, de uma cidade XY, importante também, que tem peso no diretório, porque tem vereança, tem tudo isso. Então assim, cada um desses grupos e pessoas tem seus próprios interesses, e nem sempre os interesses do partido vêm à frente dos interesses delas próprias, né? Então, já que no ajuntado de ações não há uma situação de convergência entre todos, que o presidente Lupe artificialize mesmo essa convergência na figura dele, e está correto. Eu acho que é isso mesmo, era o que Getúlio faria, era o que Brizola faria. Aliás, a escola do Lupe é essa mesmo, nessa escala que eu falei, é Getúlio, Brizola, Lupe, né? E depois de Lupe alguém que vai vir, que surgir, né? Com o mesmo coração, com a mesma mente, a mesma vontade, a mesma compaixão, empatia. No mais, foi muito interessante a convenção, encontrei muitas pessoas, encontrei alguns de vocês lá que estão vendo esse vídeo, o Matheus de Araraquara, o menino aqui de São Paulo. Como era o nome do menino, rapaz? Ai, meu Deus. Regis. Um grande abraço, Regis, para você e sua esposa. Muita gente da Baixada veio falar comigo. Eu encontrei um amigo com quem eu militei, olha, mais de 10 anos atrás. Ele hoje é o presidente de um PDT na Baixada. Putz, eu fiquei muito contente de encontrá-lo, né, o Jonatas. Eu encontrei muitos amigos, assim, e eu fui muito bem. Meus amigos estavam lá, meus camaradas, o meu grupo político, né, que foram lá dar uma força, porque foi a primeira convenção mesmo, assim, primeira atividade do PDT em si, não é a atividade do Ciro, mas uma atividade do PDT em si que eu fui, né? Apesar de tudo, depois de tudo, eu fui. E lá alguns dirigentes vieram me saudar, conversaram comigo, vieram me abraçar, alguns por falsidade, alguns você vê a verdade no olhar dos caras mesmo, muito legal. Eu agradeço aos que são sinceros. E assim, cada gesto não será esquecido. Um gesto de amizade não vai ser esquecido. Um gesto de inimizade também não será esquecido. Da minha parte não será mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa às vezes na política lidar com a realidade. Entende? Mesmo que a realidade seja das mais duras, né? Eu fiz uma besteira, colhi alguns acúmulos negativos e alguns poucos acúmulos positivos em relação a isso. E eu tenho que lidar com isso. Por quê? Porque eu me expus, né? Me coloquei por fora de uma situação, eu me coloquei mal, de certa forma isso refletiu no partido de maneira negativa, entendeu? E aí teve gente que habilmente explorou isso politicamente. Como? Estão tentando fazer com que eu não seja candidato a vereador ano que vem aqui em São Paulo. E faz parte, é do jogo. Se eu não gostar, eu que mude de partido, compreende? Mas até então eu estou aqui, porque essa notícia aí, eu estou falando agora para vocês, mas já tem uns 3 meses que isso está rolando.
né? E desde lá para cá, mas eu quero, estou aqui, eu não estou aqui só para ser candidato, posso muito bem ser, porque não depende mais de mim, não depende de quem não quer que eu seja, porque estão com receio aí de que eu vá bem no número de votos, enfim, deve ser, não sei, né? Usam desculpas mil todas aí. Mas até falando sobre a realidade, então quer dizer, esse caso não está na minha mão, esse caso vai para a mão da Executiva Nacional, vamos ver como as coisas se saem, né? Agora, por que eu falo tanto da realidade? Porque é o seguinte, por mais que não seja o meu grupo de amigos que controlem um diretório nesse ou naquele estado ou no partido, vamos supor, eu estou falando de situações que podem ser verdadeiras ou hipotéticas, tá? A realidade é que as pessoas estão lá, ninguém está a passeio, as pessoas estão trabalhando pelo partido aqui, em tal cidade, e essas pessoas têm que conviver, gostando umas das outras ou não, né? E assim é da mesma maneira a situação que agora sim entra o vídeo, né? E aí eu vou acender depois o outro cigarro porque esse aqui já está acabando, não dá para dar recado com 3 tragadas não, tem que falar um pouco mais. Olha, a tal situação da realidade que se abate sobre nós, eu digo pelo seguinte, o PDT, para conseguir ter uma estruturação interessante para o Projeto Nacional de Desenvolvimento capitaneado pelo Ciro, em 2022, para a gente ganhar, para a gente ir bem nas eleições, para ganhar, e depois de ganhar, para governar, e não é a questão da governabilidade, porque um presidente, está aí o Bolsonaro de prova, ele consegue por um período governar por medida provisória. O presidencialismo brasileiro ele é quase imperial, né? O cara é dono do poder por um tempo, ele faz essas... Vide Bolsonaro, ele fala a merda que quiser, fala a besteira que quiser e não dá nada pra ele, entende? Ele é o presidente, cara, ele tem 4 anos, né? Ele só não pode perder base o suficiente a ponto, ou enganar a base o suficiente, a base congressual dele, para ele não sofrer um processo de impeachment, porque aí, em qualquer situação que ele for polemizar politicamente, institucionalmente, por um processo ideológico, ele vai ter rompimentos. Se ele não tratou bem essa base, o que vai acontecer? Essa base não vai devolver gentilezas a ele, não vai devolver o que se deu. Por isso que eu falei e falo, né, que é como eu me sinto em relação a qualquer pessoa, as gentilezas, né, os acenos negativos e positivos serão lembrados. Assim são os políticos. Todos os políticos sabem acenar e devolver acenos com generosidade ou com nada de generosidade, de acordo com como foi tratado, em momentos de queda, em momentos que não estão bem, né? Política, cara, é assim, ó, o mundo, viu, gente? A Terra pode ser plana aí na cabeça de algumas pessoas, mas na verdade o mundo político ele é bem redondo, esférico mesmo, e ele roda, ele gira, o nego tá por cima, a mãe tá por baixo e vice-versa. As coisas são assim, né? As pessoas deviam ser maduras, às vezes são senhores aí de 60 anos, 50 anos, 40 anos, e não sabem, às vezes são moleques e são mal ensinados pelos senhores de 40, 50, 60 anos. Deviam aprender, né? Que a coisa muda, a coisa roda. E a gente vai ter que trabalhar, então, né? Eu queria falar um pouco rapidamente assim, sobre o processo do Democratas. O PDT vai fechar alguns acordos com esse partido, né? Acordos que vão ser testados em cidades, municípios brasileiros e que depois desembocarão em processos de governos para Estado em 2022 e o processo de presidência. Então, pode parecer muito estranho você falar, porra, mas a tese do PDT é o Nacional Desenvolvimento. O Democratas veio lá da ditadura, né? Ele é PDS que vira Frente Liberal, que vira PFL, que vira Democratas, né? Não sei se vocês sabem disso, mas é mais ou menos essa conexão. Um ramo dele sai, forma o Progressista com o Paulo Maluf, outro ramo que é o do Afif Domingues vai fazer a Frente Liberal, outro ramo vai montar o PL, enfim. Mas eram todos ali acoplados na ditadura. E eles são liberais. Né? Eles são liberais economicamente falando, alguns mais, outros menos. Eles são anti-sindicato, eles são, então, assim, são anti-classe trabalhadora em alguns aspectos. Eles acreditam muito mais no protagonismo do mercado. Pô, caralho, vocês sabem do que eu estou falando, né? Não precisa ficar falando, eu dourando pílula aqui.
Tá? Também se não souber, para o vídeo, estuda, volta, legal, né? Não fudeu, cara. Vou fazer vídeo de meia hora, vou dar uma aula aqui, vocês não me pagam um tostão. Se quiser ajudar o canal aí, muito bem-vindo, legal. Olha, eles são diferentes da gente ideologicamente, em teses e tal, mas na política vale também uma coisa que é a palavra. Palavra e aceno, né? Eu acho que eu falei isso para vocês desde os primeiros vídeos. A palavra vale muito. A palavra não é a palavra dita, tá? É a palavra dada. Ó, tô te dando minha palavra que tal coisa vai acontecer desse jeito, se acontecer tal coisa que é assim que vai ser, tá? E tanto Ciro e Lupe não faltaram a palavra com o Democratas, como no caso Davi Alcolumbre, no caso César Maia, o filho dele, Rodrigo Maia, como também o contrário não se deu, principalmente com Rodrigo Maia. Com Alcolumbre a coisa é diferente. Bom, vale dar um detalhe aqui para vocês. Tanto o Alcolumbre quanto o Rodrigo Maia foram do PDT na sua juventude, fizeram parte, inclusive, da juventude do PDT, né? Que não está indo para as ruas, né? Que se eu fosse da juventude eu estava organizando passeatas quase toda semana, né? E ligaria para as outras juventudes dos outros partidos e faria isso. Mas não, estão aí meio quietos, mas tudo bem. Conjuntural, na verdade. Então, o Rodrigo fez isso no PDT por um tempo, depois o pai saiu, porque deu uma briga lá com o Brizola, traiu o Brizola, mas mesmo assim é um homem respeitável. César Maia é um grande economista, foi um exilado político, teve seu filho no estrangeiro, né? O Rodrigo Maia nasce no Chile. E a questão é que quase em 18 os caras fizeram uma chapa, quase, mas aí eles preferiram ir para o caminho do João Dória, tá? E compor também com o PSDB aqui em São Paulo, no estado, e aí eles têm até o vice-governo de São Paulo. E isso vai se manter aqui em São Paulo. Então aqui para São Paulo, capital, né, ano que vem, provavelmente o Democratas não participe na chapa, né? Mas um caminho nacional vem sendo aberto e faz sentido. Sempre fez sentido. Veja bem, o Ciro Gomes vai muito bem no Nordeste. Ele foi um governador do Nordeste, um cara que ajudou muito o Nordeste com a transposição das águas do Rio São Francisco, com uma série de outros projetos. Quando ele trabalhou, né, na Transnordestina, né, ele trabalhou nesse projeto de maneira privada, que também é um projeto Transnordestina, olha o nome, né? Então, o Nordeste sabe quem é Ciro, conhece e, assim, já está cristalizada a posição. As pessoas admiram ou não, né? E que bom que as pessoas mais admiram do que as que não admiram. Agora, aqui no estado de São Paulo, no Sul, ele não é exatamente muito conhecido, né? Quem vai ter mais tradição no Sul é o próprio PDT. Porque o Brizola era gaúcho, né? O Getúlio, né, o grande, né, nosso pai de todos aí, ele também era um gaúcho, né? O gauchismo e o pedetismo praticamente nascem, né? O PDT nasce disso, né? Dessa cultura, né? Mas assim, infelizmente não se transfere votos dessa maneira. Então, a gente precisa ter uma base polpuda, fazer uma base polpuda em 2020, com prefeitos aqui, prefeitos ali, vários vereadores capilarizando os projetos de maneira municipal, né, municipalizadora. E aí, então, nós precisamos, com isso nós conquistamos uma estrutura para deixar o Ciro à vontade para fazer campanhas em 2022. Lembrem-se que quando os babacas falam que o Ciro não foi bem, que ele sempre tem esses 12%, que ele não sai disso, olha, eu arrisco dizer, né, agora mais como analista, né, além de torcedor, para que isso aconteça, eu arrisco dizer que ele vai avançar. Porque da outra vez nós saímos sozinhos, o PDT saiu como chapa pura, não tinha governos de estado ajudando. A gente teve, de verdade, assim, poucos municípios em que a prefeitura estava sendo governada pelo PDT, e a gente teve alguns caras soltos que fizeram boas coisas por nós, como, por exemplo, o Calil de Belo Horizonte, que esse também é outro que não falta a palavra. Então, por exemplo, o PDT de lá, se eu puder opinar para esses camaradas mineiros, não deveriam fazer com que aquela professora transexual, esqueci o nome dela, fosse a candidata a prefeita, né, em Belo Horizonte. Eles deveriam colocá-la como vice do Alexandre Calil. Seria uma coisa interessante, entendeu? E depois o Calil
com tranquilidade sai para o governo do estado, aí depois, alguma coisa assim, pode acontecer, né? É assim que se coloca, às vezes você dá um passo atrás nas suas intenções particulares, a bem de um projeto, de um partido, de um grupo maior de pessoas, de um projeto. É isso que é ser maduro na política, né? Então, e não pensar só no próprio umbigo, né? Dessa mesma maneira, nós temos a possibilidade, por exemplo, a Marta Rocha vai ser a candidata do PDT, e ela vai bem. O Eduardo Paes foi prefeito do Rio, está cheio de problema. Foi envolvido com processo de corrupção, em alguns ele foi inocentado, em outros está respondendo ainda. Mas ele vem do PMDB, que é aquele PMDB que fechou com o Lula, o PMDB do Rio de Janeiro, no qual o Bolsonaro estava envolvido, todo mundo do Rio estava envolvido ali de certa forma, menos o garotinho solto por um canto, menos, sabe, virou uma salada, né, aquele Rio de Janeiro, tá aí o resultado. E a situação é que o Eduardo ele é muito relacionado ao tal PMDB, então ele não vai bem agora, e ele também não é do nosso partido. Então a Marta vai bem, está em terceiro. Agora ele que tem um certo respeito ainda por alguma parte do eleitorado, não dá para dizer que todo mundo odeia o cara lá, porque não é verdade, ele pode muito bem ajudá-la sendo candidato a vice. E aí depois os interesses dele de verdade são bater o Witzel. Porque o Witzel acanalhou a candidatura do Eduardo Paes, né? Então ele talvez queira devolver o aceno, né? E aí a gente vai ver uma situação nesse sentido e talvez o PDT apoie. Talvez o PDT apoie, essa que é a questão, a gente tem que entender isso. Nem sempre é exatamente o que a gente quer. Para ser do jeito que a gente quer, um partido ideológico, nacionalista, né, que realmente não precisa ficar fazendo trocas, parcerias, né, lá na frente, só se o partido for gigantesco. E assim, gigantesco mesmo, porque mesmo o PT, com o tamanho que tem, é o segundo maior partido do país, faz acordos. O maior partido do país é o PMDB, até onde eu sei, e ele também faz acordos. Você vê como que são as coisas. Todo mundo tem que fazer acordo, não importa o tamanho que seja, né? Mas se vocês querem uma coisa purista, tem que trabalhar mais para isso, gente. Aí não é só ligar o vídeo e ficar vendo o vídeo dos outros, não. É meter a mão na massa, né? Senão vocês deixam aí com que os diretórios do partido, os movimentos do partido fiquem sendo organizados por poucas pessoas, que vão fazer o que elas querem daquilo, né? Elas não vão fazer de verdade, né? O partido tem que ser ocupado, né? Ele tem que imprimir uma realidade local. A realidade de São Paulo capital tem que ser impressa nas faces das pessoas que estiverem dentro de um partido. Assim como na Bahia também, assim como no Amazonas também, em qualquer lugar. A representação social de um partido é a sociedade mesmo, né? As pessoas saem, são da sociedade, vão para um partido e começam lá a levar seus problemas, procurar soluções, fazer parcerias, fazer seus acenos, nocivos ou benignos, e assim é que são as coisas, assim é que é a vida, é assim que a banda toca. Eu vou desligar porque já está acabando a memória do celular. Então tá, um abraço, tchau, demais, até mais, um abacate trabalhista para você.